gravar. Pronto. Pronto, agora sim, agora eu estou gravando. Vamos lá. Olha, pessoal, nós, nos primeiros bimestres, né, vamos se ligar aqui, é uma coisa importante, muito importante mesmo. Nos primeiros bimestres, né, no primeiro bimestre desse ano, nós falamos para vocês de fração, operações com frações. Não foi assim que a gente falou? Foi ou não foi? Falamos também de números inteiros, disse para vocês, né, o conjunto dos números inteiros. Então, hoje, vocês conhecem dois conjuntos. Por que, Lázaro? Você está dizendo isso, que nós conhecemos dois conjuntos? Porque lá no sexto ano, vocês conheceram esse conjunto aqui, não foi assim? Conjunto dos números naturais, que são os números que servem para contar as coisas. Vocês não lembram desse conjunto aqui? Vocês lembram dele, não lembram? Lembram desse conjunto? Eu lembro. Nesse ano agora, nós terminamos há poucos dias, no primeiro bimestre, vocês conheceram esse outro conjunto aqui, né? Que é o conjunto dos números inteiros, né? Assim? Conjunto dos números inteiros, que aí, esse aqui já existia, aí ele disse assim, para que existam os inteiros, eu vou fazer o seguinte, vou colocar os números negativos, não foi assim, ó? Vocês lembram disso aqui? Olha, esse conjunto aqui são os conjuntos que você já conhece. Conjunto dos números naturais. Esse conjunto é o conjunto que serve para contar as coisas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. São números que não têm vírgula, são números sem vírgula, são números assim, normais, sem vírgula nenhuma, né? Então, conjunto dos números inteiros foi o que vocês conheceram esse ano, no início desse ano. Vocês viram que o conjunto dos números inteiros aparecem os números negativos, né, assim, porque serve para representar um monte de coisa. E assim, como depressão, como... Não é depressão de pessoas, não. Depressão é um buraco, né? Depressão no fundo do mar, né? Depressão não é doença, não. Por isso que a doença é chamada de depressão, porque é um buraco, né, que a pessoa se encontra. Por isso que é chamada. Mas depressão, buraco, né, para representar número negativo, uma altitude acima do nível do mar representa positivo, isso a gente viu. Pegamos esse conjunto aqui e vimos que o meio dele é o zero, né? Para a direita são os números positivos, para a esquerda são os números negativos. Não é assim? Ele é infinito para cá e infinito para lá. Outra coisa que a gente viu, que as operações desse conjunto aqui, nós vimos adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Não foi assim? Vimos que esses conjuntos aqui têm umas coisas que a gente tem que lembrar. Se eu for tirar parênteses em algum canto, tem um jogo de sinais, isso a gente não pode esquecer, aquele joguinho de sinais, mais por mais é mais por menos é menos, menos por mais é menos e menos por menos é mais. Aquilo fica para o resto da vida de vocês. Vocês vão usar para o resto da vida. Pronto. Vocês conhecem esses dois conjuntos, nós começamos com as operações lá, nós fizemos adição, subtração, multiplicação, e nós vimos que na adição, sinais iguais conservam o sinal e soma, vamos precisar disso ainda, muito agora. Vimos que na multiplicação faz o jogo de sinal e multiplica, na divisão também, né? Isso a gente viu. Jogo de sinal e multiplica, jogo de sinal e divide. Pronto. Aprendemos tudo desses dois conjuntos. Só que agora nós temos situações do dia a dia, por exemplo, que vão aparecer números negativos que não são inteiros. Por exemplo, aparecer isso aqui, menos 1/2, menos 2/3, menos 0,5, ou 0,6, 1/2, 3/5, e por aí vai. Números desse tipo. 0,222 e reticência. Esses números aqui, eles não são inteiros. Por que, Lázaro, que esses números eles não são inteiros? Todo mundo está vendo. Para um número ser inteiro, a condição que ele tem que ter, ele não pode ter vírgula e ele não pode ser uma fração. Então, esses números tanto são fração como tem vírgula. Então, eles não são inteiros. Então, prestem atenção. Esses números não tinha como representar dentro dos inteiros. Eu não tenho como representar dentro dos números inteiros. Para isso, foi criado esse conjunto aqui, ó, conjunto
nos números racionais. Lembre-se, os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Todo número natural é inteiro. Não é? 0, 1, 2, 3, 4 são inteiros. Aí agora, eles dois, essas duas criaturas aqui, estão dentro, presta atenção, essas duas criaturas aqui estão dentro dos racionais, que são representados pela letra Q. Mas quais são os números racionais, pessoal? Que números são esses? Então, preste atenção. Números racionais são todos aqueles números que vocês podem representar em forma de fração. Olha aqui, preste atenção aqui, ó. O que diz aqui? Vamos lá, passando aqui, ó, os números racionais. Preste atenção. Números racionais, tá aqui, ó. Prestem atenção. O que diz aqui, ó? Página 78. Diz assim, ó. Um quadrinho tem aqui na página 78. Qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, ou seja, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, ele é com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero, né? O denominador não pode ser zero, nunca. Esse número é chamado de número racional. Então, quem são os números racionais? São todos os números que eu posso transformar em uma fração. Eu tenho um número lá qualquer, eu posso transformar ele em uma fração, ele é um número racional. Qualquer número. Qualquer número que você possa imaginar. Então, prestem atenção aqui. Os números, olha aqui o que tem escrito aqui, ó. O que tem escrito aqui, pretinho aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. O que tem escrito aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. O que diz aí no livro de vocês? Prestem atenção nesse. É bem interessante vocês aprenderem isso aqui, ó. Diz assim, assim, presta atenção. Assim, são números racionais. Quem são racionais? Olha, os números naturais, todos eles são racionais. Como assim, Lázaro? Por exemplo, o número 2 é um número natural. Mas, Lázaro, 2 não é uma fração, não. É. O número 2 pode ser escrito assim, olha. 2 sobre 1. Pode ser escrito assim, olha. 4 sobre 2. Pode ser escrito assim também, olha. 8 sobre 4. Pode ou não pode? Quando eu dividir 2 por 1 dá 2, 4 por 2 dá 2, 8 por 4 dá 2. É ou não é? Então, todo número inteiro, todo número natural, ele também é uma fração. Todo número natural. Logo, ele é um número racional. Os números inteiros também, os inteiros, por exemplo, Lázaro, menos 3 não é uma fração, não. É. Se eu colocar um aqui embaixo, 3 sobre 1. É uma fração, é ou não é? Menos 6 sobre 2. É uma fração. Entenderam aí? Os decimais exatos, os números decimais, também são frações. Os números decimais. Mas, Lázaro, como é que o número decimal vira uma fração? Lázaro, de onde foi que você tirou essa ideia, Lázaro? Que o número decimal é uma fração. Os números decimais. Lázaro, de onde foi que você tirou essa ideia aqui, Lázaro? Que o número decimal é uma fração. Um decimal exato ou uma dízima periódica é uma fração. É. Todo número decimal é uma fração. Lembrando, como é que eu sei disso, Lázaro? Como é que eu sei que o número decimal é uma fração? Então, anotem isso no caderno de vocês, para vocês aprenderem para o resto da vida. Olha, preste atenção. Os números naturais, os números inteiros e os números decimais são todos frações. Então, aprenda aqui, ó. Transformando, está aqui, ó. Preste atenção. Transformando, certo? Decimal, que é o número decimal, em fração. Como é, Lázaro, que você vai fazer isso? Ó? Transformar o número decimal em fração. Então, olha, isso é importantíssimo. Todo número decimal é uma fração. Por exemplo, Lázaro,
O número 0,5 é uma fração? O número 2,25 é uma fração? O número 0,006 é uma fração? É. O número menos 0,05 é uma fração? É. Como é que eu transformo um número decimal em uma fração? Então, prestem atenção, para aprender e nunca mais esquecer. Todo número decimal, pessoal, é um número racional. Logo, se ele é um número racional, é um número que pode ser transformado em fração. Porque eu acabei de dizer para vocês, que um número só é racional, ele só será um número racional se, por acaso, ele puder ser transformado em uma fração. Se ele não puder ser transformado em uma fração, ele não é racional. Ele é outro conjunto que vocês vão ver do 8º ano. É irracional. É outra coisa. Nós estamos falando de número racional. O conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser transformados em fração. Nós vamos já ver como é que eles são representados. Então, eu estou afirmando aqui que os números decimais são frações. Como assim, Lázaro, que o número decimal é fração? Então, nós vamos aprender a transformando decimal em fração. A transformar todo o número decimal em uma fração. Vamos aprender. Como assim, Lázaro? Como é que eu pego esse número aqui e transformo em uma fração? Prestem atenção. Que fração é essa, hein? Diga aí para mim, quem é que é capaz de me dizer que fração é 0,5? Diga aí. Cauê, que fração é essa? Nandim, que fração é essa? Diga aí para mim. Que fração aqui? 0,5. Que fração é essa, Cauê? Hein? Diga aí para mim. Qual? Esse número aqui, que fração é essa aqui, esse número aqui? 0,5. Você está prestando atenção não no que eu estou falando, não? Prestem atenção, isso aqui é importantíssimo que vocês vão precisar. Então, eu estou dizendo que todo número decimal é uma fração. Mas como é, Lázaro, que esse número é uma fração? Como é que 2,25 é uma fração, Lázaro? Como é que 0,006 é uma fração, Lázaro? Como é que você sabe disso, Lázaro? Como é que é? Então, preste atenção. Todo número decimal, ele é uma fração. Todo número, seja positivo, seja negativo, qualquer coisa, ele é uma fração. De que maneira? Como é que eu pego esse rapaz aqui e transformo em uma fração? Muito simples. Para transformar um número decimal em fração, você faz o seguinte, ó. Esquece a vírgula. Se eu esquecer a vírgula, que número fica aqui? Fica quanto? Esquecer da vírgula. Esqueça a vírgula. Que número fica? Diga aí para mim. 5. 5, pronto. Pego ele e escrevo no numerador da fração. 5. Coloco 1 aqui embaixo. Olha, 1. Coloquei 1, tá vendo? Eu coloquei 1. Agora eu vou olhar aqui, olha. Quantos números tem depois da vírgula? Quantos números tem depois da vírgula? Tem quantos números? 1. Então, eu acrescento 1, 0. Se tivessem 2 números, acrescentava o quê? 2, 0. Se tivessem 3 números, acrescenta 3, 0. Se tiver 4 números, e por aí vai. Mas aqui só tem um número. Olha, esquece a vírgula, fica assim. Escreve no numerador. Pronto. Bota 1 aqui embaixo, sempre 1. Conta quantas casas tem depois da vírgula. Se tem uma, acrescenta um 0. Se tem 2, acrescenta 2 0. Agora, simplifique a fração. Está aqui. Vamos simplificar a fração? Lázaro, Oi? eu tenho uma dúvida. Pode. Se no canto do 0 fosse outro número, colocava o outro número, né? Não. Coloca o 0. Sempre é 0. Não tem conversa, não. Aqui tem que sempre colocar o número que está aqui. Por exemplo, aqui não é 0,5? Pronto, 0,5. Aqui não é 2? Não tem conversa, não. Aqui embaixo sempre acrescenta 0. É 1 seguido de 0. Entendeu? Então, aqui, ó. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. Então, esse número aqui, ó, corresponde a essa fração. Ou seja, 0,5 é 1 meio. É ou não é meio 0,5? Olha, aqui, esquecendo a vírgula. Que número fica esse aqui, pessoal? Esquecendo a vírgula. Diga aqui para mim. Esquecendo. Fica quanto? 25. Olha direito.
225. É para esquecer a vírgula. Eu não tenho vírgula. Se eu não tiver vírgula, que número fica? 225. Esqueci a vírgula. Coloco 1 aqui. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Hein, pessoal? Quantas casas eu tenho? Então, acrescento o quê? Olha, 2, 0. E agora, Lázaro, vamos simplificar. Dá para simplificar por 25? Não dá para simplificar por 25? Não. Dá para simplificar por 5, né? Vamos por 5, vamos devagar. Simplificando por 5, simplificando por 5. Dá quanto? 225 dividido por 5. Vamos lá. 225 dividido por 5. Vamos dividir. Dá 4, 4 vezes 5, 20. Para 22, 2, aí 5, dá 45, né? Pronto. Dá um 5, né? 45, pronto. 45 sobre 100 dividido por 5 dá 20. Ainda dá para simplificar por 5. Ainda dá para simplificar por 5. Vai dar o quê? 45 dividido por 5 dá 9. E 20 dividido por 5 dá o quê? Dá 10. Pronto. Tá vendo aí? Que 9, menino? 20 dividido por 5 dá 4. Não foi que eu tirei esse 9. Esse daí. Pronto. 9 quartos. Tá vendo aí? Esse número aqui, corresponde a 9 quartos. Esse número, 0,006, esquecendo a vírgula, vai ficar 6. 6. Sobre 1. Não é assim, ó? Quantos números tem depois da vírgula? 3. 1, 2, 3. Simplifica por 2, né? Dá para simplificar por 2, que vai dar quanto? 6 por 2 dá 3. 100, 1000 por 2 dá 500. Está aqui essa fração. Lázaro, se o número for negativo, Lázaro, tem algum problema? Nenhum problema. Continua sendo negativo. Agora, esquecendo a vírgula, vai ficar quanto? Vai ficar 5. Sobre 1. Quantas casas? 2. 2. 0. Simplifica por 5. Simplifica por 5, vai dar menos. 5 dividido por 5 dá 1. 100 dividido por 5 dá quanto? Dá 20, né? 50. E 50, menino. 20 dividido por Não 100. confundiu. 100 dividido por 5 dá 20. 20. Tinha confundido. Então, entenderam que todo número decimal é uma fração? Por isso que os números decimais são o quê? São racionais. Porque todo número decimal, ele vem de uma fração. Não importa o que aconteça, todo número decimal, um dia na vida, ele foi uma fração. Todo número decimal já foi fração. Tá? Alguma vez na vida ele era fração. Ah, Lázaro, então quer dizer, Lázaro, quer dizer que se eu posso transformar número decimal em fração, eu posso transformar, Lázaro, também, anotem aí, eu posso transformar também, Lázaro, uma fração em um número decimal. Posso ou não posso? Ora, se eu posso transformar um número decimal em fração, eu posso pegar uma fração, por exemplo, a fração 1/2, a fração 3/5, a fração, vamos botar aqui, outra aqui, 8/3, não sei. Por aí vai, né? A fração, botar aqui o quê? 5/2. Ora, como é que eu vou pegar esses números aí, que são frações? Vou botar até negativo isso aqui para a gente ver que pode ser negativo também. Se eu posso transformar um número, se eu sei, nós sabemos, aqui, aprendemos agora, que todo número decimal corresponde a uma fração, eu também sei que uma fração corresponde ao número decimal. Logo, se um decimal é uma fração também é um decimal. Aí, como é que eu transformo fração em decimal? Como é que eu pego essa fração aqui, transformo em um número decimal? Como é que eu faço para transformar isso aqui no número decimal? Simples. Vou pegar o numerador e vou dividir pelo denominador. Aqui.
não é 1/2? Vou pegar 1, vou dividir por 2. Lázaro, mas não dá para dividir 1 por 2, não. Isso eu sei. Não dá, não. O que você faz? Se não dá para dividir, você coloca um zero, uma vírgula e acrescenta um zero aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1 não dá, preste atenção, ó. Vou pegar o numerador, dividir pelo denominador. Estou pegando aqui o numerador, dividindo. Não dá para dividir. Todo mundo sabe que não dá, porque 1 é menor do que 2. Como não dá, eu faço o quê? Olha, acrescento um zero, uma vírgula. Essa vírgula aqui me dá direito de colocar um zero aqui. Então, coloquei um zero. Ora, ficou quanto agora? 10. 10 dá para dividir por 2? Dá. Que dá quanto? 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 é. Está aqui, ó. 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Está vendo aí? Todo número decimal pode ser uma fração. Logo, toda fração é um número decimal. O número 3/5, Lázaro. 3/5. Vou pegar 3. Vou dividir por 5. Lázaro, mais 3 não dá para dividir por 5, não, Lázaro. Concordo, não dá, não. Como não dá, eu coloco um zero aqui e uma vírgula. Esse zero e essa vírgula me dá o direito de colocar outro zero aqui. Pronto, agora ficou quanto? 30. Aí 30 dividido por 5 dá, sabe quanto? Dá 6, porque 6 vezes 5 é 30, para 30, zero. Esse número é a mesma coisa que 0,6. Esse número aqui, 8 terços. Se eu pegar 8, vou dividir por 3. Ah, Lázaro, 8 dá para dividir por 3, que dá um 2, né? Olha. 2 vezes 3, 6. 6 para 8, 2. Ah, Lázaro, mas não pode ficar assim. Pode não. Claro que não. O que eu vou fazer? Coloco uma vírgula, coloco um zero. Dá 20. Então, 20 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3. Que 7, menino? Dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Bom, já botei a vírgula, posso colocar outro zero, que dá um 6 de novo, que dá 18. Para 20 vai sobrar 2. Já boto outro zero, e vai dar um 6 e vai continuar. Ou seja, 2,666 e reticência. Ou seja, é uma dízima periódica, não é isso aqui, ó. Mas a dízima periódica vem de uma fração. Aqui, 5 dividido por 2. Dá para dividir 5 por 2? Dá, não dá? Dá 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 para 5, falta 1. Não tem mais ninguém para baixar, coloca uma vírgula e um zero. Por 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 7. Pronto. Aqui dá menos 2,5. Então, eu posso transformar número decimal em fração e posso transformar fração em número decimal. Nem sempre, quando você vai transformar uma fração em decimal, vai dar o número decimal exato, né? Como nesse caso aqui, ó, não deu o número decimal exato, né? Dá uma dízima periódica, pode acontecer, mas não tem nenhum problema. Essa dízima periódica também é uma fração. As dízimas periódicas, ó, decimais exatos e os decimais periódicos, ou seja, as dízimas periódicas, são frações. São números racionais. Entenderam aí como é interessante? Eu posso transformar número decimal em fração e posso transformar a fração em número decimal. Importante isso. Aprendam isso, porque vocês vão usar bem muito isso. Continuando aqui embaixo, pessoal, aqui para frente, ó, preste atenção aqui, ó. Descendo aqui, ó. O conjunto aqui, meu rapaz, aqui, preste atenção. Conjunto, ó, tá só para ver. O conjunto dos números racionais, ó, é esse aqui, ó. Preste atenção, ó. Representados, né, página 80, ó, representados pela letra Q, e assim, conjunto dos números racionais. São esse conjunto aqui, ó. Conjunto dos números que podem ser escritos em forma de fração, com o numerador e denominador sendo números inteiros. E o denominador não pode ser zero. Isso todo mundo sabe. Eu não posso ter uma fração, por exemplo, desse jeito aqui. 3 sobre 0. Não posso.
Porque eu já disse para vocês que não existe uma fração com denominador zero, porque fração é divisão, e não existe divisão por zero. É o primeiro mandamento da matemática. Qual é o primeiro mandamento da matemática? Não existe divisão por zero. Não existe. Não existe. Segundo mandamento da matemática é amar o professor de matemática acima de todos os outros professores. Viu? Tem que amar. Primeiro mandamento é não existe divisão por zero. Segundo mandamento, amar o professor de matemática acima de todos os outros professores. Viu, Mirella? Esse segundo aí também. Tem que amar o professor de matemática. Não. Olha, tá aqui os conjuntos, olha, que vocês já conhecem. Conhece o dos naturais, conhece o dos inteiros, e agora vocês conhecem o conjunto dos números racionais. Observe que N, né, pessoal? Olha, observe no diagrama aqui, nesse diagramazinho aqui embaixo, ó, presta atenção aqui, ó. Nesse diagramazinho aqui, ó. Nesse diagramazinho aqui, tá aqui. Presta atenção, olha. Observe que os naturais estão dentro dos inteiros e os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Ou seja, todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Não é assim? Mas nem todo número inteiro é natural, nem todo número inteiro é racional, nem todo número racional é inteiro. Né? Tem dessas coisas. Então, pronto. Isso aqui foi o que nós vimos hoje. Esse conjunto a gente já conhece. Então, agora eu quero que vocês façam em casa, né? Vamos ligar em casa. Vocês vão fazer. Só vou botar aqui só para. O que é que eu fiz, hein, Mirella? Pelo amor de Deus. Foi o que eu fiz. Eu não sei de nada. Eu também não sei, não. O que é que eu fiz? Eu sei que eu quero que vocês façam o seguinte. Presta atenção. As pequenas, viu, Lázaro? É Atividade. pequenininho. Só quero que vocês façam a questão 4 e 5. Ah, sim. Peraí, tenha calma. Esqueci de falar uma coisa para vocês. Os números, as porcentagens, pessoal, também são números racionais. Como assim, Lázaro, a porcentagem? O que você está dizendo? Por exemplo, olha, vamos prestar atenção. As porcentagens também são números racionais. Por exemplo, se eu tiver essa porcentagem aqui, por exemplo, 3%, por exemplo, não é porcentagem, é assim, ó, 20%, 50%. Vocês já viram isso, né? Em desconto de loja. Então, preste atenção. Isso aqui é a mesma coisa que uma fração desse tipo, olha, 3%. 3%. Aqui é a mesma coisa que 20%. Se dá para simplificar, né? Dá para simplificar aqui por 20, e vai dar quanto? 20 por 20 dá 1, 100 por 20 dá 5. Aqui, 50%. Aí, simplifica por 50, né? Por 50. E vai dar quanto? Olha, 50 por 50 dá 1 e 100 por 50 dá 2. Certo? Então, preste atenção. Os números, as porcentagens, também são números racionais. Por que as porcentagens são números racionais? Porque toda porcentagem é uma fração. É ou não é? Olha, 3%, 3%, 20%, 20%. Certo? Então, se liga. Vocês agora têm para fazer, no livro de vocês, na página 79, as questões que vocês têm. Certo, pessoal? 4, questão 4, certo? Questão 4 e questão 5. Vocês vão pegar, olha aqui, é uma porcentagem, vocês vão transformar em fração, depois vai pegar a fração, vai dividir para transformar em número decimal. Essa questão 5 aqui é bem interessante, viu? E 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. São as questões que vocês vão fazer. 3, 4,
5 e 6 da página 70. Que 3, 4, menino? É 4, 5 e 6. 3 não é para fazer, não. Eu já ia perguntar. Não, 3 não é para fazer, não. Fazer, não. É só a 4, a 5 e a 6. A 4, a 5 e a 6. 4, 5 e 6. Página 79. Anotem aí, bota lá no grupo. Alguém bota aí. Página 79, questão 4, 5 e 6. Se ligaram aí? Para que dia? Para a próxima aula. Quando é a próxima aula? Terça. Pronto. Sexta. Está resolvido. Agora é um professor que eu dou valor. Para a próxima aula. A próxima aula. No dia que for a próxima aula, que é terça-feira, né? Da próxima semana. Que na sexta, mas na sexta é só uma aula, não tem como dar aquela aula, só uma aula, não. Mas não tem nada, não. Se preocupe, não. Na terça-feira, vocês enviam. Valeu? Um abraço. Fiquem com Deus. É por isso que o professor de matemática é mais querido, tá vendo? Dá mais prazo. É por isso que tem que amar o professor de matemática acima de todos os outros. Tá vendo? Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Vou postar a aula lá no grupo, certo?